eu sou Leandro Guedes, um dos astrônomos do Planetário do Rio, e nesse vídeo eu quero falar sobre o processo de descoberta do planeta Urano, o primeiro planeta identificado após a invenção do telescópio. Repare que eu falei em processo de descoberta e eu não disse que ele foi descoberto depois do telescópio. O crédito da descoberta de Urano é dado a William Herschel, um astrônomo nascido na Alemanha, naturalizado britânico, que viveu entre os séculos 18 e 19, mas existem pelo menos 3 fortes indícios de que o planeta foi observado bem antes de William Herschel. A primeira observação de Urano parece ter sido feita por Hiparcos, na Grécia Antiga, no ano 128 a.C. Hiparcos identificou Urano como sendo uma estrela em seu catálogo. O catálogo de estrelas de Hiparcos foi utilizado por Ptolomeu em seu livro Almagesto, aquele em que Ptolomeu coloca o sistema geocêntrico de universo com a Terra ocupando uma posição central e os planetas girando em volta dela. Note que Hiparcos não tinha telescópio. O telescópio é um instrumento que só aparece no século XVII, mas Urano está bem no limite do que a gente consegue captar com os nossos olhos. Portanto, um bom olho, num bom céu, consegue observar Urano sem telescópio. Após Hiparcos, o planeta também foi confundido com uma estrela em 1690, cerca de 80 anos após a invenção do telescópio, por John Flamsteed, que o identificou como sendo uma estrela da constelação de Touro. E mais tarde, em meados do século XVIII, o planeta foi novamente confundido com uma estrela, dessa vez pelo astrônomo francês Pierre-Charles Lemonnier. Entre outras coisas, Lemonnier foi muito importante ao defender na França um método para a determinação de ascensão reta criado por John Flamsteed, aquele que também tinha observado Urano em 1690 e também o tinha confundido com uma estrela. O caso de Lemonnier é especialmente interessante porque ele tinha bons telescópios à sua disposição. Parece que ele observou Urano no momento em que o planeta estava estacionário na sua órbita, ou seja, ele não estava se deslocando muito no céu. Mas apesar disso, é muito provável que a verdadeira causa dele ter perdido a oportunidade de ter sido descobridor de Urano esteja relacionado com um modus operandi da sua forma de trabalhar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Chegamos finalmente a William Herschel. Na noite de 13 de março de 1781, ele observou o planeta do jardim da sua casa, em Bath, na Inglaterra. A casa de Herschel hoje é o Herschel Museum of Astronomy, ou Museu Herschel de Astronomia. E, mais uma vez, como seus antecessores, Herschel confundiu o planeta com outro objeto. Herschel não achou que fosse uma estrela exatamente, mas ele achou que fosse um objeto nebuloso ou um cometa. Objetos nebulosos eram como os astrônomos chamavam galáxias, nebulosas e aglomerados de estrelas, quando nós não sabíamos o que eram galáxias, nebulosas e aglomerados de estrelas, porque esses objetos aparecem no céu como manchinhas, ou, literalmente, objetos nebulosos. 4 dias depois, no dia 17 de março, Herschel observou um deslocamento no objeto e concluiu que se tratava de um cometa, porque objetos nebulosos, assim como as estrelas, são fixas no céu, mas planetas e cometas se deslocam. Quando Herschel anunciou sua descoberta à Royal Society, uma das maiores sociedades científicas da história, ele explicou ainda mais por que deveria se tratar de um cometa. E, curiosamente, ele usou observação de planetas para fazer isso. Ele disse que, na medida em que usava maiores aumentos em seu telescópio, o tamanho do objeto também aumentava, assim como acontece com os planetas, e não acontece com as estrelas. As estrelas estão muito mais distantes da gente do que os planetas, do que os objetos do Sistema Solar. É por isso que não importa o aumento que você use no seu telescópio, você vai sempre observar as estrelas como pontinhos. E como o objeto aumentava de tamanho no telescópio, na medida que maiores aumentos eram utilizados, e como o objeto se deslocou no céu, Herschel concluiu que se tratasse de um cometa. Não passou pela cabeça dele que poderia ser um novo planeta. Então, o novo cometa passou a ser observado por outros astrônomos e coisas estranhas começaram a aparecer. O astrônomo real Neville Maskelyne, que alguns anos antes esteve envolvido numa experiência para medir a massa da Terra, disse: "Eu não sei como chamá-lo. É tão provável que seja um planeta normal se movendo numa órbita quase circular ao redor do Sol, como um cometa se movendo numa elipse extremamente excêntrica. Ainda não vi nenhuma coma ou cauda nele." Coma e cauda são estruturas que os cometas apresentam quando se aproximam do Sol e parte do seu material derrete. Ninguém observou coma nem cauda naquele suposto cometa. Mas ainda assim, Herschel continuava convencido que tinha descoberto um cometa.
O astrônomo finlandês Anders Johan Lexell, trabalhando na Rússia, foi o primeiro a conseguir descrever a órbita do novo objeto, que era quase circular, uma coisa característica de planetas e não de cometas. Os cometas possuem órbitas mais excêntricas ou mais alongadas. O astrônomo alemão John Hilbert Bode também é muito importante na história de Urano. Bode é muito conhecido pela lei de Titius-Bode, ou Titius-Bode, como a gente fala, aportuguesando o nome dele. É uma lei empírica que nos permite determinar o raio médio das órbitas dos planetas. Bode disse que o objeto descoberto por Herschel se assemelha a um planeta circulando além da órbita de Saturno. E aí surgiu a primeira determinação correta da posição de Urano no Sistema Solar. Após essas observações e diversas outras que certamente não foram registradas, o objeto passou a ser reconhecido como um novo planeta do Sistema Solar e deixou gradativamente de ser uma exclusividade de Herschel. Em 1783, 2 anos após as primeiras observações feitas por ele, Herschel disse à Royal Society: "Pela observação dos mais proeminentes astrônomos na Europa, parece que o novo objeto, o qual tive a honra de mostrar para eles em 1781, é um planeta do nosso Sistema Solar." Herschel tenta, assim, marcar sua posição na descoberta de Urano, com toda razão. Outro momento interessante com relação à descoberta de Urano foi a determinação do seu nome, que só foi aceito pela comunidade científica como nós conhecemos hoje, cerca de 70 anos após as observações de Herschel. Maskelyne, o mesmo Maskelyne que nós falamos agora há pouco, era um grande nacionalista, gostava de valorizar as coisas da Inglaterra, e um dia ele disse a Herschel: "Faça ao mundo astronômico o favor de dar um nome a seu planeta, que é totalmente seu e do qual somos muito gratos a você pela descoberta." Em resposta a Maskelyne, Herschel nomeou seu planeta como Georgium Sidus, latim para estrela de George ou planeta de George, uma homenagem ao rei George III. Era muito comum, desde antes de Herschel, que cientistas fossem patrocinados por nobres ou reis. E esse foi o caso. George III foi um patrono de Herschel após a descoberta de Urano, e por isso ele quis fazer essa homenagem. Evidentemente, o nome não fez sucesso fora da Grã-Bretanha e houve outras propostas, inclusive a proposta de um astrônomo francês que sugeriu chamar o novo planeta de Herschel, em homenagem ao seu descobridor. Mas o nome que nós conhecemos hoje foi sugerido por Johan Hilbert Bode, aquele mesmo que também estudou a órbita do objeto e que também é conhecido pela lei de Titius-Bode. Bode propôs em 1782 Uranus, que nós traduzimos em português para Urano, o deus grego do céu, e justificou a sua escolha dizendo que Urano era pai de Saturno. Portanto, nós teríamos no Sistema Solar os planetas Júpiter, Saturno e Urano, uma sequência de pais e filhos, porque Saturno é pai de Júpiter e Urano pai de Saturno. Mas Urano era só mais um nome na briga por ser reconhecido como o nome do astro, que continuava sendo chamado de Georgium Sidus. Em 1789, o químico Martin Heinrich Klaproth, amigo de Bode na Academia Real de Ciências da Suécia, descobriu um novo elemento químico e o batizou de urânio, para dar suporte à sugestão do amigo para o nome do novo planeta. Urano passou a ser cada vez mais utilizado ao redor do mundo, mas só foi de fato oficializado em 1850, quando a publicação do Almanaque Náutico de Sua Majestade passou a utilizar Urano em vez de Georgium Sidus. Percebam o tempo que houve entre a observação de Urano por Herschel em 1781 e o consenso da comunidade científica em 1850 sobre o seu nome. Eu quero deixar aqui algumas reflexões filosóficas para você sobre essa história de Urano. Note que Urano já tinha sido observado por Hipparcos no ano 128 a.C. É um planeta que se pode observar a olho nu, apesar de ser difícil, não é fácil de observá-lo, mas um bom olho, num bom céu, consegue observá-lo sem telescópio. No entanto, o planeta passou séculos sem ser classificado como planeta. Algo que aparentemente estava na cara dos astrônomos escapou. Outra questão interessante é sobre Pierre Charles Lemonnier. Ele era um astrônomo produtivo, tinha bons telescópios à sua disposição e observou Urano. Há relatos de que ele era um cara meio irritadiço, tinha um temperamento meio difícil e parece que ele também era meio bagunçado com as suas anotações. Talvez essa bagunça com as suas anotações tenha impedido que ele entrasse para a história como o descobridor de Urano. E isso pode ser um grande estímulo para você arrumar sua mesa.
Por fim, eu deixo uma reflexão sobre todo esse processo que foi a descoberta de Urano. Tomando as observações de Herschel como início, levando em conta que as observações anteriores não tiveram consequências que nos permitissem aproximar da ideia de que se tratasse de um planeta, desde as observações de Herschel até o seu nome ser aceito pela comunidade científica, passando pela determinação sobre se era um cometa ou se era um planeta, houve muito tempo, muita discussão que envolveu ciência e política. Lembrem que o primeiro nome dado para Urano e aceito oficialmente foi Georgium Sidus. Isso é muito característico da ciência moderna. Você normalmente não tem um herói, mas você tem grupos de pessoas. Pessoas que trabalham juntas, trabalhos que se complementam, e assim a ciência avança. Ok? Obrigado, bons céus, até a próxima.